tarde a todos. Que sejamos todos envolvidos com muita paz. Eu acho que não está escutando. Acho que ele está um pouco baixinho, eu vou levantar ali. É que quinta-feira ele estava alto demais, daí foi baixado. Então, esse nosso assunto, fenômeno da morte, nós vamos começar com algumas reflexões a respeito desse assunto, alguns questionamentos. Deu, né? Não? Acho que ele está com mau contato. Mas a gente vai se virando aqui, porque eu falo alto também, vocês vão escutar. Qualquer coisa, eu levanto o dedo, ó, não estou escutando, a gente dá um jeito aqui, tá? Eu acho que o microfone também falhou. Eu acho que ele está com mau contato. Ele cansou. Então, a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro questionamento. Por que sofremos com a morte? Porque mesmo sabendo que a morte é uma lei natural, não estamos preparados para a sua chegada. Uma das respostas para estas questões seria a nossa falta de conhecimento sobre o assunto. E o Espiritismo nos ajuda muito em relação a esse assunto. Porque o Espiritismo estuda o espírito. Então ele vem abordar muito bem esse tema sobre a morte. A morte na doutrina espírita não existe no seu sentido literal. Ou seja, aquela morte no sentido do nada, que vai acabar, o Espiritismo nos diz que não existe. Nós podemos até dizer que o Espiritismo, ele mata a morte nesse sentido do nada, porque a morte no sentido do nada não existe. Ai, eu sou muito. Quer que eu mude aqui? Eu quero. Porque eu não estou me ajeitando. É para trás, né? É para trás. Esse. Então, uma das maiores maravilhas do Espiritismo é ele nos livrar do desespero do túmulo, da perda de um ente querido, da perspectiva da separação eterna e do fim de tudo com a morte. Porque é uma situação terrível, seria terrível acreditarmos que a morte nos separa eternamente daquele que nós amamos. Que a morte vai fazer com que nunca mais nos encontremos com os nossos entes queridos. Ou que todo o nosso progresso, todo o nosso esforço, todo o nosso estudo acaba-se com o túmulo. E o Espiritismo então vem nos dizer que não, que a morte é apenas uma passagem dessa dimensão para outra dimensão. Através da comunicação daqueles que já foram, eles vêm nos dizer que continuam vivos, apenas em outra dimensão. Há apenas a transformação do corpo físico. A morte é apenas a transformação do corpo físico. E com isso, então, com essa certeza, com essa comunicação daqueles que já foram, nós temos a certeza da imortalidade da alma. E a imortalidade da alma faz toda a diferença no nosso aprendizado, na nossa caminhada. Porque ela nos dá uma nova perspectiva sobre as nossas dificuldades. Porque a imortalidade da alma vem nos dizer que nós somos imortais, que nós não acabamos. Então as nossas dificuldades, as nossas dores, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa melhoria, são caminhadas nesse caminho, nesse percurso do espírito imortal. Então nós podemos ver as nossas dificuldades, os nossos momentos de desespero, de dor, apenas como uma nuvem escura e passageira, como uma chuva. Hoje de manhã veio uma chuva, né? Pelo menos onde eu moro veio uma chuva bem forte. Parou. Agora nós estamos com o tempo nublado. Então a certeza da imortalidade da alma nos dá isso, que as nossas dificuldades são momentâneas. Acho que não está funcionando nada, né? Vou largar então, porque é menos uma coisa para a gente ter na mão, né? Então qualquer coisa, se não escutar, eu levanto o dedo. Então essa certeza da imortalidade da alma nos ajuda muito na nossa caminhada, porque nos dá um consolo e a certeza
de que nós estamos numa caminhada de evolução, mas que tudo passa, porque afinal de contas, somos espíritos imortais. E Jesus Cristo nos deixou também esta lição. Quando depois da sua crucificação, no terceiro dia, naquele domingo, ele reaparece com toda a sua luminosidade, dizendo: eu estou vivo, a morte não existe. E se eu estou aqui, vocês também sobrevivem. Sobrevivem às dores, sobrevivem ao sofrimento, sobrevivem às dificuldades, porque tudo é passageiro. Apenas o que não é passageiro é a nossa imortalidade. Então a doutrina espírita ou espiritismo nos diz que a morte é a emancipação final que a alma tem com relação ao corpo físico, que usou como ferramenta de evolução. E essa parte é muito importante, porque nos traz uma reflexão muito séria. Então, o nosso corpo físico é a nossa ferramenta de evolução, ou o uniforme pelo qual nós usamos para frequentar a escola da Terra. Então, aí nos vem então a reflexão. O que estamos fazendo com essa ferramenta de evolução? Como estamos aproveitando este nosso uniforme para aprendermos as tarefas e as lições da escola da Terra? As pesquisas dizem que muitas vezes as pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença grave, ou às vezes as pessoas que estão no final da sua existência física, a ciência diz, através das pesquisas, que muitos se arrependem. Dizem que se arrependem do tempo desperdiçado. E o tempo desperdiçado que eles falam são coisas simples do nosso dia a dia. O tempo desperdiçado que essas pessoas relatam é um abraço no filho, um beijo no ente querido, ficar mais tempo com a família, aproveitar mais as oportunidades ao encontro daqueles que nós amamos, dizer eu te amo, perdoar, aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para sermos melhores. Porque afinal de contas, o que é essa ferramenta de evolução? Esse corpo físico pelo qual nós ganhamos quando aqui reencarnamos. É a nossa oportunidade de evolução. Então é bom que a gente pense o que estamos fazendo com esta oportunidade da evolução. Será que estamos aproveitando? Será que quando chegarmos o nosso retorno ao mundo espiritual, também não vamos nos arrepender do tempo perdido? Do desperdício do tempo? É bom que a gente também pense um pouquinho sobre isso. Mas se o Espiritismo nos diz que nós não morremos, somos imortais, afinal de contas, para onde vamos? E também aqueles que já foram, os espíritos, através da mediunidade de algumas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, eles vêm, através de mensagens, através de livros, nos contar como é do outro lado, na outra dimensão. Eles vêm nos relatar a experiência deste mundo espiritual, ou a pátria espiritual da qual nós falamos. Mas não é só o Espiritismo que vem nos dizer e nos afirmar que a morte não existe. Existem também as provas científicas, que vêm nos falar através de cientistas que não são religiosos, não são espíritas, são cientistas, pesquisadores, que através das suas pesquisas conseguiram concluir que a morte não existe. E uma das pesquisas muito interessantes é a experiência de quase morte. Experiência de quase morte é quando uma pessoa é dada pela medicina como morta por alguns minutos e depois ela retorna.
E quando ela retorna, ela vem e conta suas experiências. E ela relata situações muito interessantes. Uma delas de um rapaz que ele foi dado pela medicina como morto por alguns minutos. E quando ele retorna, ele conta as experiências que ele passou por aquele período. E ele diz que ele saiu do corpo, caminhou pelo hospital, foi até o parque. No parque ele encontrou um conhecido. Ele continuou caminhando, foi até numa avenida muito movimentada, onde houve um atropelamento. E a pessoa que foi ali atropelada, ela veio a desencarnar, a morrer. E esta pessoa veio, este homem que morreu naquele momento do atropelamento, veio e conversou com o rapaz. E depois, em seguida, ele viu uma luz muito branca, muito clara, envolver aquele homem e o retirar dali, ficando apenas o corpo físico. E aí ele relata que depois desse acontecido, ele sente uma vontade irresistível de retornar ao hospital. Ele retorna e retorna ao corpo físico e relata essa sua experiência. A família, então, vai verificar se é verdade, se não é alucinação, se não é questão dos medicamentos, e vai atrás, então, desse conhecido e confirma haver o encontrado neste parque. Vai atrás das autoridades também, para saber se havia acontecido realmente esse atropelamento. E eles confirmam, exatamente como o rapaz relata. O atropelamento de um homem, naquele horário, naquelas condições, e que veio realmente a morrer. Comprovando que aqueles relatos daquele rapaz não eram ilusões da sua cabeça, não eram fantasias, ou não eram questões a respeito dos medicamentos que ele estava tomando, mas experiências que ele havia passado como espírito. Tem um outro também bem conhecido, é um psiquiatra, pesquisador, cientista, Brian Weiss. Ele conta também que ele tinha uma jovem paciente, que ele estava tratando já há algum tempo, mas ele estava com muitas dificuldades de conseguir melhora no seu quadro clínico. Ela era uma jovem que tinha uma série de transtornos psiquiátricos. Ela tinha fobias, medo, síndrome do pânico, uma série de problemas. Tão precário, tão difícil, que muitas vezes ela dormia dentro do armário. E ele, por mais que fizesse, não conseguia melhorar o seu quadro. E ele então resolve experimentar a hipnose com ela. E ele vai então, na primeira sessão da hipnose, e ela vai até a sua infância. E ela então relata situações que poderiam justificar o seu quadro clínico, algumas situações do seu quadro clínico. Mas o interessante é que depois desta experiência não há nenhuma melhora, ela continua igual. Mas ele continua a hipnose e ela então vai além. Ela vai numa existência muito distante, há muitos e muitos séculos atrás. E ela relata que naquela situação ocorrera um fenômeno da natureza. Ocorrera um maremoto. E ela acabara desencarnando, morrendo naquela situação, agarrada com o seu filho. Ele acredita, nesses relatos dela, que eram ilusões, fantasias da cabeça dela. Mas aí o interessante é que o quadro clínico dela começa a melhorar. E ele então continua com as sessões de hipnose. E ela vai e relata outras situações. E nessas situações, como fala Brian Weiss, como ele determina, vem uma pessoa que ele chama de mestre. E esse mestre vem e relata situações, experiências dele, que ninguém sabia. Somente ele sabia. E esse mestre, segundo ele, vem e também lhe dá alguns conselhos, lhe dá algumas orientações.
E ele então, com essa experiência desta paciente, ele começa uma nova abordagem de pesquisas. E até que então ele também lança um livro bem conhecido, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu ainda não li, não estou recomendando para vocês porque eu não conheço a leitura. E também não é uma leitura espírita, mas algumas pessoas que leram dizem que vale a pena, né? Mas a gente não está recomendando porque não é... Nós estamos aqui numa casa espírita, a gente acaba recomendando, mas só para a gente ter uma prova científica. Porque ele é um médico, um psiquiatra, não é um espírita. Ele é um estudioso. E ele comprovou, através das suas pesquisas, através da ciência, que realmente a morte não existe. E como é que é esse nosso retorno para a vida espiritual, para o outro lado, para essa pátria espiritual? E aqui nós podemos fazer uma metáfora da lavoura, da plantação e da lavoura e da colheita. Na lavoura, na plantação, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não é correto? Se eu planto abacaxi, não posso querer colher maçã, porque eu plantei abacaxi. E na nossa vida também, nós colhemos aquilo que plantamos. Então, o nosso retorno ao mundo espiritual será de acordo com como foi o nosso plantio e colheita aqui na Terra. E o que nós fizemos também, além do nosso plantio, o que nós repartimos a nossa colheita com as outras pessoas. Ou seja, o que eu faço das oportunidades que a vida me oferece? O que eu faço com a minha ferramenta de evolução? O que eu faço com a oportunidade de estar aqui na Terra? Estou procurando melhorar? Estou me esforçando? E aquilo que eu adquiro, aquilo que eu tenho de talentos, aquilo que eu já posso passar, aquilo que eu já posso contribuir, aquilo que eu já posso dividir com os outros, eu faço? Ou fico só para mim? O meu retorno à vida espiritual será essa colheita. A colheita é obrigatória, como Jesus já nos dizia. E isso a gente vê todos os dias durante a nossa caminhada. A gente tem essa resposta, né? Se somos de acordo com o que levamos a nossa vida, nós vamos ter um resultado. Aquele aluno esforçado, estudioso, com certeza vai, depois da sua área profissional, continuar nessa mesma linear. Mas aquele que não quis estudar, aquele preguiçoso, terá maior dificuldade, porque não terá uma preparação profissional adequada, não terá dificuldade. É castigo divino? Não. É a colheita da plantação. Um estudou, um se esforçou, então conseguiu o retorno profissional. O outro não teve bagagem, então tem dificuldades depois, mais lá na frente, para encontrar uma profissão que lhe dê, então, os resultados do que ele necessita. Então, a colheita é obrigatória, a gente vê isso todos os dias na nossa caminhada. E aí, então, nós podemos nos perguntar, estou plantando o suficiente para ter uma boa colheita? Que quem é responsável por cada um de nós somos nós mesmos. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, ela diz que morremos ou desencarnamos conforme vivemos. E ela nos diz, os pensamentos e atos, olha o que nós pensamos, o que nós fazemos, são implacáveis tecelões que se responsabilizam pelo desenlace final, que liberta o espírito do corpo. Então nós vamos desencarnar de acordo com como nós vivenciamos aqui. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações são os tecelões. São eles é que vão nos mostrando como é que nós vivemos aqui. Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, a primeira obra de André Luiz, essa obra Nosso Lar, que inclusive tem um filme
Quem ainda não assistiu o filme, vale a pena, é bem legal. André Luiz, esse espírito, ele fala muito sobre esse mundo espiritual. Então, quem tiver assim, interesse em se aprofundar um pouquinho mais do outro lado, como é que é esse mundo espiritual, como é que é a nossa pátria espiritual, como é que é do outro lado, André Luiz fala muito bem sobre isso nas suas obras. E o Nosso Lar é a primeira obra dele. Então, o livro vale a pena a leitura, né? Eu não sei, eu estava procurando aqui, eu não achei ali na casa da biblioteca. O Nosso Lar vocês não têm para vender, né, por R$5. E para vender também não tem? Eu encomendei, já chegou, mas não veio para cá ainda. Olha, a casa fez uma encomenda, né? Daí é para venda ali na livraria. Se alguém se interessar, vale a pena. É uma leitura, assim, no comecinho a gente acha meio difícil, quando a gente não tem muito conhecimento, mas vale a pena insistir, porque André Luiz, ele conta exatamente a sua experiência nesse transpasse, nessa sua mudança, nesse seu retorno para o mundo espiritual. André Luiz, ele era um médico no Rio de Janeiro. Vou contar um pouquinho para vocês terem vontade de conhecer o livro, ou quem sabe até mesmo o filme. Então ele vem e nos conta como aconteceu o seu desencarne. Ele era um médico no Rio de Janeiro, como já falei. Não era um médico ruim, era um médico bom. Mas ele se preocupava apenas com os serviços técnicos. A pessoa pagava a consulta, ele atendia. Então ele não distribuía a sua colheita. Ele não dividia aquilo que ele podia. Ou seja, ele não ajudava os outros com carinho. Ele vivia achando que ele estava ali trabalhando e merecia o pagamento. No livro ele conta e no filme também aparece, ele atendia algumas pessoas de forma caridosa, porque a secretária ia lá e pedia para que ele atendesse aquelas pessoas. Mas não por vontade própria, mas apenas por imposição da secretária. E ele também não faz o bom uso da ferramenta de evolução dele, do corpo físico. Ele acaba abusando de alimentos, acaba abusando da área sexual, bebidas. E ele então acaba contraindo um câncer antes da época prevista na sua caminhada evolutiva. E ele desencarna então antes do tempo. E quando ele desencarna, ele vai para o outro lado, ele conta que ele foi para o umbral. Umbral, ele fala muito bem ali, é uma zona do outro lado bem difícil para aqueles espíritos que deixaram muitos problemas a serem resolvidos, deixaram bastante situações pendentes. E lá no umbral ele diz que tem grandes sofrimentos. Os espíritos lá o chamam de suicida. E ele não compreende por quê, pois ele lutara tanto contra a doença, ele não fizera nada, ele não se suicidara, acreditava ele. Mas eles o chamavam assim. E ele nessa obra então fala que ele fora suicida involuntário. Involuntário porque ele cometera excessos com o seu corpo físico. Então ele acabara com o combustível, com o fluido vital do seu corpo físico antes do momento previsto. Então é suicida involuntário. E espantem-se todos. André Luiz diz nas suas obras que a maioria de nós somos suicidas involuntários. A maioria de nós não sabe cuidar do seu corpo físico como deveria. E quando retornamos nessa situação difícil. E ele conta nesta obra, ele passa algum tempo no umbral, cerca de uns 7 anos lá no umbral de grande sofrimento. E através então da oração e da intercessão da sua mãe, que era um espírito bem mais evoluído, ele é resgatado e é levado então para uma colônia de tratamento que é chamada o Nosso Lar. É um lugar onde um hospital, onde ele é tratado das suas doenças espirituais. E aí depois ele conta outras situações de como funciona essa colônia espiritual. Falo de novo, vale a pena fazer a leitura. Mas aí o Espiritismo nos diz que a morte não existe, no seu sentido literal. Que nós não morremos, nós somos imortais. Mas e a saudade? Aqueles nossos entes amados que partiram.
Como é que fica a saudade? Saudade existe e ela é salutar. A psicologia já fala que o luto é necessário. É necessário o luto. A saudade também existe. O que é prejudicial é o desespero, é a revolta. Isso é que prejudica aqueles que ficaram e aqueles que já foram. Então, isso é que é prejudicial. Este livro, do José Carlos de Luca, Socorro e Solução, não sei se a casa, acho que a casa também não tem, mas ela tem outras obras dele, ó. Estou fazendo propaganda dos livros, que vale a pena, né? Então, esse livro aqui, ele conta uma passagem de uma família que foi à procura de Chico Xavier por causa do desencarne de um filho. É a história de um rapaz de 17 anos que viera a falecer em São Paulo. Ele foi vítima de um infarto e a família ficou então desesperada. O pai chegou ao extremo da loucura. Ele abandonou o seu emprego, ele tinha uma indústria na qual ele abandonou totalmente. E muitas vezes, muitas noites, ele ia dormir no cemitério, ao lado do túmulo do filho. Porque ele dizia que o filho tinha medo de ficar sozinho. O desespero daquela família foi tão grande que eles resolveram, por 3 meses, procurar o Chico. Chico Xavier, então, recebeu uma psicografia do rapaz, que esse livro, José Carlos de Luca, nos coloca um trechinho dessa psicografia. E ele fala assim: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Não morri como pensam. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Não chorem mais, imploro. Melhoro em espírito, quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante. Mas ouço as vozes dos meus pais queridos chamando-me em pranto. Assinado o Ante, que era o nome do rapaz. Então ele dizendo aos pais que ele estava procurando se melhorar, porque é difícil mesmo a gente se adaptar num lugar estranho, num lugar novo, num retorno a um outro espaço. Mas que ele estava sentindo dificuldade pelo pranto dos seus pais. E ele pedia então que eles se acalmassem, que eles compreendessem que ele não estava morto e que ele precisava da ajuda e do equilíbrio dos seus pais. Aqui nessa obra, José Carlos de Luca só coloca esse trechinho do rapaz, mas continua essa mensagem dele. Inclusive, durante a mensagem, ele diz para o pai que todas as vezes que o pai vai ao cemitério para dormir no seu túmulo, naquele momento ele ia para casa, ficar junto com a mãe que estava sozinha em sofrimento. Então, depois desta mensagem recebida, essa família então compreendeu que aquele seu ente tão amado, tão querido, estava sendo prejudicado com o desespero deles. E eles também estavam se prejudicando. Porque, afinal de contas, nós nos unimos através do amor. Estamos ligados pelo amor, pela afinidade, e somos separados momentaneamente na forma material. Mas continuamos nos encontrando nos sonhos, através das orações, dos pensamentos, e recordar os momentos felizes nos fazem muito bem também. A nós que aqui estamos e aos nossos entes que partiram. Porque Deus é perfeito na sua criação. Ele nos dá inúmeras condições para evoluir. Ninguém fica desamparado, seja nesse plano ou em outros. Cabe a nós, e somente a nós, decidirmos em que condições queremos viver, seja qual for o plano. Vamos trabalhar em prol do bem, pois estaremos atraindo bons fluidos e pessoas afins para o nosso projeto. Obstáculos não vão nos faltar, mas teremos a mão do companheiro ao lado, formando uma corrente positiva, fortalecendo nossas intenções e purificando os nossos pensamentos. Não devemos temer a morte, mas sim evoluir nesta dimensão
Afinal, uma outra dimensão nos espera para novas lições. E assim, então, é a nossa caminhada, como espíritos imortais que somos. Ficamos por um tempo aqui, com essa ferramenta de evolução, com o corpo físico, para frequentarmos a escola da Terra, para evoluir. Mas, cada um precisa, ao seu tempo, retornar à pátria espiritual. O nosso retorno verdadeiro, porque aqui é o nosso espaço momentâneo. Lá sim, é a nossa vida verdadeira. E Deus não abandona ninguém. Ele é o nosso Pai, de amor e de bondade, que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus, como um Pai misericordioso e inteligente que é, não faz por nós a lição que nós devemos fazer. Então era isso, a nossa reflexão desta tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus e aos espíritos amigos que nos acompanham nessa nossa caminhada, que continuem nos incentivando e que nós possamos ter a maturidade de compreender que precisamos também fazer a nossa parte. Muito obrigada a todos.